Alô, Papo Café e Fotografia mais uma vez. Estamos de volta, agora no mês de março, mês internacional da mulher. E para comemorar isso, nós temos aqui hoje a Mônica Zaratini, falando do seu trabalho, do novo livro, Plano Seco e Pontiagudo. E a Mônica vai falar de várias coisas, que esse livro tem uma história muito interessante, que é um retorno fotográfico, né? Então vale a pena falar disso e conhecer um pouquinho o trabalho da Mônica. A Mônica já tem uma estrada muito grande, né, Mônica? São quantos anos de fotografia, esse envolvimento todo, né? Eu já tenho, sei lá, uns 30 anos, né, de estrada. Comecei nos anos 80, minha primeira foto foi publicada no Jornal do Sindicato dos Metalúrgicos em 1979, então por aí vai tempo, né? E no Estadão mesmo eu entrei em 88, fiquei lá por 26 anos e meio, os últimos 9 anos eu fiquei como editora de fotografia. Que maravilha! E assim, esse livro, inclusive, começou no Estadão. Foi uma reportagem que nós fizemos para marcar os 80 anos da morte de Euclides da Cunha, que também foi repórter do Estadão, e cobriu a Guerra de Canudos. Ele acompanhou a 4ª expedição, que foi a expedição final, que derrotou o vilarejo de Canudos. E a gente fez a mesma rota naquela época, em 89, que o Euclides fez, que foi a rota da 4ª expedição. E agora, quando eu voltei, em 2016, voltei com uma colega, Paula Marina, que foi comigo. Fui totalmente sem vínculo nenhum para missão. Isso era um projeto pessoal seu? Autoral, né? Não fui com missão fotojornalística nenhuma. E voltei e refiz a mesma rota, nós duas refizemos a mesma rota da 4ª expedição. Passamos pelas mesmas cidades e aí eu fui em busca de reencontrar pessoas, trabalhar o meu próprio arquivo, pessoas né, que eu fiz em 89, né? Então, e foram só 26 anos no Estadão. Só de Estadão 26 anos e meio. E a distância entre essa minha volta foram de 27 anos, então mais que um quarto de século, então deu para ver bem as diferenças do lugar, a diferença das pessoas, né? E até hoje ainda, Antônio Conselheiro ainda é considerado até hoje assim um mito. Um mito. Sim. Ele foi um herói, um anti-herói, é uma coisa... Ele foi na época taxado, inclusive pelo Estadão, né? Taxado como uma pessoa muito monstruosa, um fanático. E, na verdade, ele organizou o vilarejo, né? Olha, eu tenho aqui até essa imagem que mostra aqui em 89, eles erguendo estátua do conselheiro, e você vê já em 2016 grafites do conselheiro, quer dizer, se modernizou. Mas, assim, ele organizou o vilarejo, né? Em volta de algumas questões, como, por exemplo, a terra era um bem comum, eles não queriam pagar impostos, ele era contra o casamento civil, só fazia... Então, assim, vivia uma harmonia de uma matriz solidária que tinha ali, né? Sim. E isso incomodou muitos latifundiários, porque... Até porque ele era um líder, né? Ele fazia uma diferença. Ele fazia pregações e muito em cima da igualdade, dessas coisas da igualdade que a Bíblia pregava, né? E aí o que acontece? Os ex-escravos que tinham sido libertos, eles não tinham muito para onde ir, eles se aglomeraram ali. Foi um lugar, uma oportunidade para eles, né? Sim. A abolição da escravatura foi em 1888. A demolição, o fim do Arraial de Canudos, onde morreram 25 mil pessoas, 5 mil soldados e 20 mil sertanejos, muita gente, foi em 1897. Paramos e pensamos, muito gente, recente, 25 mil pessoas morreram há 120 anos atrás, né? Então, assim, o mito permanece até hoje, porque ele foi um cara que tentou, naquele lugar, que era uma fazenda desocupada, ocupou aquele lugar, montou um vilarejo onde a terra era um bem comum, onde tudo que se produzia era dividido entre as pessoas. E depois foram taxados de ser uma milícia, né? Foram taxados de, assim, serem contra a república que tinha sido implantada, que eles queriam que voltasse a monarquia, mas, na verdade, eu acho que o que incomodou mesmo mais foi essa questão da solidariedade entre eles, né? E no final, nos últimos dias de guerra, só tinham um homem e um menino lutando.
assim, no final de Canudos, assim, no último dia, né? Não, eu não sei. Esse detalhe eu não conheço essa parte, não. No último Mas dia, eu sei assim, que ficou foram de pé um homem e um massacrados. menino que ainda estavam lutando, porque eles já haviam todos sido massacrados. Né? Foi um massacre muito grande. Depois eles tiraram as mulheres, as crianças de lá. Tem uma foto até histórica das crianças, as mulheres, assim, todas com muito medo. Deixa eu ver essa foto do livro pra gente, por favor. Não, né? aqui, ó, por exemplo, esse começo do livro, né, a primeira guarda, né, que a gente fala, esse lugar aqui do açude é onde era o arraial. Sim. Na época da ditadura militar no Brasil, a vontade de acabar tanto com essa experiência solidária do Arraial de Canudos era tão forte que eles simplesmente tiraram a população daqui e abriram o rio Vaza Barris e fizeram um açude para, vamos dizer, acabar mesmo com a memória da Guerra de Canudos. E assim, Pode soltar aquela foto que você tem aí, ele tem algumas fotos lá? Quando eu fui para lá, então, por exemplo, Dona Josefa, eu fotografei Dona Josefa em 89? Em 89, né? E depois eu fotografei ela em agora 2016. E aí seria bom se mostrássemos essa parte, se ele voltar para esse pedaço, só para entender o conceito do livro, né? Ali está. Isso, que eu fiz essa fotografia da Dona Josefa. E ela era, na época que eu encontrei em 89, ela foi uma líder, né, de movimentos por igualdade, por divisão de terra, né? E agora eu encontrei ela lá, foi muito interessante, porque eu encontrei uma mesma casa que tinha piso no chão, não era mais de terra batido. Ao invés dessa luz de candeeiro, eles já tinham luz, inclusive tinha internet. Internet na área rural. Na área rural, né? Muito interessante isso. E a Dona Josefa foi uma fundadora da escola agrícola. A neta dela estava se formando em agronomia. Então achei muito interessante isso, de você ter essa passagem de tempo, né? E que você vê que realmente esses anos todos das cisternas que foram colocadas lá, então tem essa foto que eu vi uma realidade muito diferente. Então lá, quando eu fui a primeira viagem, muitas crianças, mulheres lavando roupa em açudes e rios. Sim. E hoje já mudou completamente. Essas cisternas, elas fazem uma intervenção abrupta, né? Ali tem a foto, inclusive. No sertão, porque você vê assim, parece um disco voador. Essa que está na foto, ela também você reencontrou agora? Não, essa menina nenhuma delas não reencontrei, não. Tá. Eu reencontrei essa outra lavadeira, que foi a lavadeira Eleni, que muito engraçado, porque quando eu fotografei Dona Eleni, eu tinha 3 anos mais que ela, né? Então eu me sentia tão mais velha que ela parecia uma menina, né? Sim. Quando eu reencontrei agora a Dona Eleni, eu me sentia mais nova que ela, para você ver como o sertão judia, Sim, o sertão, né? O sol, mais, né? A caatinga judia. Sem dúvida, o Mas sertão assim, vai ser... e a própria vida naquele local também, né? As pedras ali são outras, né, que se encontram no local desse. Agora, incrível, porque ela me disse, agora eu tenho geladeira, eu tenho luz, eu tenho televisão. Então, são conquistas, eu tenho minha cisterna, eu não preciso mais e ir são lá conquistas lavar, que nós não valorizamos. Lavar roupa, né, num lugar que, inclusive no livro do Sertão, dos Sertões, que Euclides da Cunha descreve esse lugar, chamava Quirinquinquá, que eram assim plataformas assim onde a chuva conseguia fazer pequenos poços e onde eles paravam com os cavalos e com os animais para beber água e para eles mesmos descansarem até chegar no local da guerra. Então esse local muito interessante que a gente encontrou ela lavando roupa. Na época da guerra foi um lugar de parada dos animais, né? E agora é um lugar que a gente foi ver, que eles levaram a gente,
E você olha aqui, é um lugar que ninguém praticamente vai mais, né? E existe assim, existe um turismo em cima dessa de Canudos? Olha, as pessoas têm interesse? Sim, tem. Inclusive aqui, foi muito interessante esse menino aqui, ele é guia turístico. Tem um Instagram maravilhoso, Jamilson. E assim, ele é guia turístico e ele ele leva todos os turistas dele, ele leva, por isso que eu fiz questão de colocar ele como o início do meu texto, porque ele é um narrador também. Sim, hoje. Ele é um contador de história Sim, hoje, né? Ele faz conta, uma releitura ele e leva isso. Né? Ele mora em Canudos e ele, inclusive, ele ativa muito o Instagram dele, chamando as pessoas para ir para Canudos, é muito interessante. E dos jovens da região, existe um interesse? Eles se interessam por uma história que eles são herdeiros dessa história? Eles são os herdeiros de uma guerra, né? Hoje já seria o quê? A quarta, quinta geração. Eu senti, assim, por exemplo, as pessoas que eu encontrei, como o Jamilson e outros jovens que eu encontrei lá, eu senti sempre muito interesse e ainda a lembrança. Pode soltar algumas fotos, vai né? soltando algumas fotos Mas assim, tem um museu lá em Canudos, tem vários lugares. Em Velha Canudos, onde é esse local que eu falei para vocês da guerra, né? Lá tem também um museu com objetos de guerra, as lembranças. Então eles procuram, eu acho que manter, sim, essa. Mas não existe essa um turismo institucionalizado, assim, com direcionamento para as pessoas irem lá, hospedagem? Assim, que eu tenha visto direcionado muito, não. A gente encontrou esse guia, esse menino, que ele tem várias guias turísticos lá que levam, e aí, assim, sabe, acho que contam a história da guerra. Mônica, por exemplo, o Estado não tem interesse em não percebi muito, não. A Bahia, né? Acho que não tem interesse em evidenciar essa história. Não percebi muito, né? Não. Assim, porque poder se público. 20 e tantos anos depois você volta, ainda está assim tão cru, tão. Né? Assim, eu não percebi muito, mas percebi que ainda essa lembrança, esse mito do Antônio Conselheiro, do Arraial, da guerra, ele permanece. E assim, foi uma das coisas que eu queria mostrar que tem no livro. O livro tem 3 tempos, né? O tempo das fotos de 89, quando eu fui, que eu fiz na época. Pautada pelo jornal. Foram fotos bem documentais e fiz com um filme analógico, 3x. E voltei agora. Essa volta sua é uma volta, por que exatamente de todas as pautas que você fez essa? Assim, legal, vou voltar lá. Porque eu sempre tive vontade de voltar lá e não conseguia voltar. E aí eu voltei já com esse propósito. Falei, vou levar um projetor, vou tentar achar as pessoas, vou projetar as fotos em cima dessas pessoas para ver essa diferença de mais de um quarto de século. E levei também 3 rolos de filmes que eu tinha infravermelhos, guardado mais de 25 anos na minha geladeira, fiz várias mudanças de casa. Mas o e filme esses filmes continuaram permaneceram comigo, que você vê a diferença deles, assim, eles são bem granulados, né? E aí eu resolvi fazer paisagens com essas, levei uma máquina analógica desse tipo, uma F3, e operacionalizei esses 3 filmes, que inclusive eles têm que ser trocados no escuro total. Levei aquelas coisas de colocar na mão, para poder fazer a troca de filme. Aliás, muita gente hoje não sabe o que é, né? Essa geração nova não sabe o que é. Esse filme, ele é tão sensível à luz que ele tem que ser colocado na máquina analógica, tem que ser tirado da caixinha de filme e posto na máquina no escuro total. E depois ele tem que ser revelado, ele é revelado também com tempo, X. E aí eu achei o meu colega Guilherme Maranhão, que revelou para mim. Então são filmes assim que estavam vencidos, eu não sabia o que ia sair. E aí eu já fui com esse propósito de tentar achar pessoas e tentar trabalhar o meu próprio arquivo. As fotografias que eu tinha, tentar fazer paralelos, como por exemplo, aqui você vê aqui o Arraial de Canudos em 89, e depois ele agora
em 2016, esse local da guerra. Sim. Praticamente não mudou tanta coisa, lógico, foi asfaltado e tal, mas é um lugarejo ainda pequenininho. E fui tentando fazer conexões, assim, entre casinhas, né, assim. Isso vai virar uma exposição, Mônica? Olha, vai. E eu tô, com o dinheiro que eu tô, fiz a campanha Quicante, que ainda está no ar, tem mais 15 dias, e já vendi 93 livros lá. Eu quero com esse dinheiro fazer a exposição dessas fotografias nas fachadas da Frente de Luta por Moradias, que são pessoas que ocupam os prédios do centro de São Paulo. Pô, que maravilha. Então vou expor as fotos em tamanho gigante, pelo menos em 5, que são as 2 da José Bonifácio, uma na Quintino Bocaiúva, uma ali no final da Martins Fontes e uma também na Rio Branco, ali perto que do beleza. Largo Paissandu. Isso é legal, que só vai enriquecer, porque as fotografias, quando estão expostas na cidade, fora de galeria, é muito mais interessante, porque na galeria vai quem está a fim de Exato. ver. E quando ela está exposta em local aberto, a aceitação é diferente, né? Os transeuntes, né, podem passar e ver. Disso. E aí eu vou fazer pequenos encontros também nesses locais de moradias, para a gente conversar o que foi a Guerra de Canudos, que na verdade ela não é tão ensinada na escola. Legal, né? Pera só um instantinho, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um café nessa conversa? Então, pera aí, vamos pegar um café, já voltamos. Só um instantinho. Estamos de volta aqui num papo fantástico com a fotojornalista Mônica Zaratini, que 27 anos depois voltou a Canudos para trazer um pouco do que foi aquela guerra, aquela situação toda, né? Então, Mônica, estávamos dizendo que você vai estar colocando os lambi-lambis, vai estar com essa exposição invadindo a cidade, né? Na verdade, assim, como eu estou fazendo sozinha, sem patrocínio, esse projeto, então agora com o dinheiro da venda dos livros, eu vou ver quanto que vai me dar, sobrar, para ver o tamanho dos banners que eu vou fazer nas ocupações do centro de São Paulo. São prédios, então alguns prédios eu vou colocar lambi-lambi, fotos em papel colado, em outros eu vou colocar impressão em pano, em algumas janelas, em alguns balcõezinhos que tem. Os prédios mais históricos, assim, eu não quero colocar lambi-lambi, porque depois não sei se vai ser difícil tirar ou não. E a cortininha eu acho que vai uma coisa mais delicada. Em algum desses dias vai ter um dia especial onde você vai estar lá falando a respeito? Isso, a ideia é que assim, quando eu conseguir colocar em todas as ocupações, que são 5 apenas, eu vou fazer um encontro em cada uma delas com os moradores. Aí eu vou avisar no Face, quem quiser ir pode ir, onde eu vou projetar todas as imagens, que na verdade, além dessas imagens do livro, eu tenho muitas outras imagens que ficaram fora do livro, que infelizmente aqui existiu um trabalho de edição. Então eu já te convido a fazer, a me incluir nessa história, o Papo Café Fotografia, gostaria de estar presente para documentar isso nesse dia. Ótimo. E detalhe, levar um café, tá? Levar um café para ser consumido lá, para quem estiver presente. Perfeito, vamos sim, vamos embora. Tá, então já me inclua nisto, que estaremos lá. Como eu te falei, né, esse livro é uma edição, coedição, né, entre a editora Ipsis e a editora Madalena. É uma editora São limitada, duas editoras, né? E o Iatan Canabrava, da editora Madalena, que também esteve presente comigo na edição. Ele é numerado, né? Eu já vou chegar aí. E a gente editou as fotos, então tem muitas outras fotos que sobraram que vão ser projetadas lá na ocupação. Mas falando agora da numeração, é um livro que tem tiragem baixa, ele tem apenas 400 e ele tem uma numeração. Então cada pessoa tem um livro. Então ele é numerado de 1 a 400. Sim. E ele foi vendido todos numerados e assinados. E como eu já vendi
praticamente no dia do lançamento vendi 53. Depois no Quicante a gente já vendeu 92, 93. Pode deixar rolando mais algumas fotos. Então a gente tem pouco livro, né? Tenho só cerca de 100 livros, mais os que estão na Editora Madalena, que estão à venda no site, na Editora Madalena. Através do site vocês podem comprar. E também na campanha Quicante, que só tem mais 15 dias, está finalizando. E já bateu a meta. Já bateu a meta, está em 130%. Né? Que bom, né? 130%. Que ótimo, porque hoje o investimento é uma coisa tão rara, né? Né? O investimento foi dos meus amigos, né? Graças a Deus que quem tem amigos tem tudo na vida, é o que eu sempre digo. Muitos amigos compraram, pessoas de... Feliz eu fico porque eu mandei muitos para o Rio Grande do Sul, para Florianópolis, mandei para Juazeiro do Norte, Ceará, mandei para Bahia, vários, mandei para Belém, minha amiga Paula Sampaio comprou, tá indo para Belém, mandei para o Rio de Janeiro vários, para Recife também mandei, Brasília. Então só assim lembrando de cabeça os endereços todos que eu estou manualmente. Isso é bom, porque a arte ela tem que ser distribuída, né? Ela tem que alcançar os rincões, né? Acho que tem muita coisa bacana de fotografia que precisa ser contado, precisa ser divulgado, né? Quer dizer, porque não é qualquer um que 27 anos depois continua fiel à fotografia, né? Aquela coisa assim os fotógrafos, eles são gênios fiéis da arte, né? Eles estão sempre voltando para fazer alguma coisa, né? São soldados fiéis, né? Realmente não é qualquer categoria que tem essa fidelidade, né? E assim, uma das coisas que um dos autores que eu estudei no meu doutorado, um francês, Nicolas Bourriot, ele diz, né, que a arte é um estado de encontro. Então, foi pensando nisso que eu tive a ideia de conectar que a ocupação de Canudos tem muito a ver com a ocupação que esse pessoal faz nos prédios abandonados. E pensei, por que não levar minha fotografia para lá, para ver se com os nordestinos todos que moram nessas ocupações, o que isso pode trazer de memória para eles, como que essa arte pode... Então eu vou tentar fazer, indo nas ocupações e fazendo essas exposições lá, não só os transeuntes, mas com a população de lá, tentar discutir essa fotografia. E dá para fazer, existe uma dualidade entre o que foi Canudos e o que é hoje o mundo todo. Vamos falar do Brasil, então, assim, São Paulo com relação a esses imigrantes, e a situação hoje ainda é bem semelhante, já que eles estão, assim, ocupando esses espaços porque precisam, porque ainda existe uma grande violência velada, sobretudo nas periferias e rincões do Brasil. O Brasil ainda não resolveu, não tem um projeto para o fim da escravidão no nosso país. Eu acho que isso é uma coisa muito mal resolvida. Está aí a gente vendo hoje em dia que parece que o Brasil não é um país racista, mas o Brasil está se demonstrando cada vez mais um país racista. Então, assim, eu acho que a gente mostrar uma guerra que teve a questão muito grande de querer sufocar um povo, né? E hoje isso não ser tão resolvido, essa questão da igualdade, não ter as oportunidades todas para todo mundo, que deveria ser igual para todo mundo, e a gente vê hoje que isso não está sendo acontecendo. Então no meu texto até eu falo um pouco sobre isso. Eu acho que hoje essas ocupações no centro de São Paulo mostram que a gente tem um problema de moradia muito grande no mundo. No mundo não, no Brasil. A gente tem um problema, que a gente tem muita terra e que ela está mal ocupada. Tem gente que não tem lugar onde morar, então... E por que, Mônica, por que você acha que o Brasil tem tanta dificuldade em aceitar essa realidade, assim? E insistir em dizer que não existe um preconceito, um racismo, que está tudo bem, a coisa ser tão velada assim? Eu acho que assim, hoje em dia, me assusta muito como as pessoas estão tirando, assim, falando coisas que antes não se falava, né, assim... demonstrando mais o racismo. Então cada vez mais a gente tem que combater mesmo. Eu acho que esse golpe que teve o Brasil, infelizmente eu sou obrigada a falar sobre ele. Nós estamos passando sobre um golpe, né? Então isso está sendo um retrocesso e nós temos que
ter muito claro isso na nossa cabeça. Não podemos deixar voltar atrás as conquistas que nós tivemos. Se hoje esse povo de Canudos, eu cheguei lá e vi que tem uma cisterna, que tem luz, que tem condições, que tem uma escola agrícola, que você consegue formar pessoas da área rural, pessoas negras chegando à faculdade, poxa vida, é porque se iniciou uma tentativa de igualdade. Então, poxa, nós não podemos voltar para trás. Né? Nós temos que ir para frente, não podemos voltar para trás. Então, se hoje a gente teve essas conquistas, a gente tem que continuar com elas. Você acha que a sociedade tem um certo medo que isso se concretize, que cada vez mais essas conquistas fiquem mais afixadas, que esses espaços comecem a ser divididos? Porque esse medo já existia na época colonial, hoje continua existindo isso? Eu acho que continua, a gente conseguiu já muitas reivindicações, como a questão das cotas nas universidades. Eu fico pasma de ver como pode ser alguém contra cotas, gente. A gente tem uma dívida com as pessoas que foram escravizadas. A gente precisa de dar chance a essas pessoas chegarem na universidade, mostrarem que elas têm um pensamento, que elas têm um projeto, que elas têm ideias. Então, assim, a igualdade eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre batalhar por ela. Poxa, que legal, né? E mostrar a história de uma guerra que sufocou um povo, é isso que eu quis com esse trabalho. E conseguiu, né? Porque se há todo esse interesse nesse livro, e cada vez mais, né? Porque a fotografia tem esse dom, né? De eternizar, porque a fotografia não mente, né? A fotografia não mente, né? Então, tá aí, né? O documentário, tá aí as imagens, né? Até para fazer pensar, né? Para as pessoas falarem, pô, mas e aí, né? Isso é legal, né? É uma pena que a gente está assim a 2 minutos de finalizar. Quero agradecer os telespectadores que acompanham aqui o Papo com Café e Fotografia. Adorei ter vindo. Muito obrigada, Roberto. E ter você aqui toda. É muito bacana. E como disse, quero estar junto sim, né? Vamos estar junto assim nessa empreitada para fortalecer a fotografia e a verdade que a fotografia leva, né? Que a fotografia é uma luta cotidiana, né? Porque quando você sai, sobretudo você que ficou anos e anos nos jornais, o fotojornalista todos os dias sai para a rua, é uma batalha que você nunca sabe o que vai encontrar, né? Nossa, e todas as adversidades do mundo, né? E assim, na minha carreira de fotojornalista, eu tive contato com tudo, né? Que eu posso dizer. Desde do buraco de rua, do futebol, ao incêndio, ao balé, ao prato fino. Então, assim, é uma diversidade, né? Isso te fortaleceu como mulher e como fotojornalista? Ah, com certeza. Faz você diferente, né? De com quem certeza. não tem. Eu acho que o fotojornalismo é uma grande escola. É uma grande escola. Você ir para a rua, encontrar as pessoas, encontrar as situações, é uma grande escola. E nesses rincões, nos fundos do país, né, é muito bom mesmo. E onde as pessoas podem saber mais do teu trabalho, ver mais coisas que você fez? Onde as pessoas te encontram nas redes sociais? Tem no meu Facebook, né, e no Instagram. Meu Instagram é @monicazara e no Facebook é Mônica Zaratini. Pode me seguir, não tem problema. Lá a gente chama para todas as atividades. Agora, 8 de março, fizemos uma ação, né? Resistência feminina. E, bom, enfim, todas as nossas fotos, nossas ações estão por ali. Que maravilha! Que bom, Mônica, que bom ter você aqui. Então, Papo Café e Fotografia acha muito legal, né? Ter aqui a Mônica, essa figura sensacional. E nesse mês da mulher, onde nós estamos mostrando as mulheres fortes da fotografia. E a Mônica é uma delas. Muito obrigado por você ter estado aqui conosco. E Papo Café e Fotografia por hoje fica por aqui, mas estaremos de volta semana que vem. Um grande abraço.